Olá, meu nome é Adriana Gresme, sou artista plástica, sou professora de artes na cidade de Toledo desde 1999, quando aqui cheguei. Nem sempre foi assim. Eu sou farmacêutica bioquímica por formação, formei na UFMG e trabalhei durante 12 anos em farmácias, em hospitais particulares e era funcionária pública, até que a arte fisgou meu coração e eu acabei mudando de área. Durante toda a minha trajetória como bioquímica, mudei muito de cidade, em função do meu casamento, do emprego do meu marido, e acabei parando num curso de decoração, parei na cidade de Montes Claros, num curso de decoração. E esse curso de decoração, que era a nível técnico, ele ensinou a fazer as plantas de casa com os cortes, fachadas, eram plantas de reforma e tudo que vai dentro de uma casa. Então eu aprendi, foi a primeira vez que eu tive contato com óleo sobre tela, com acrílica, com vinílica. A gente aprendeu tear mineiro, alguns pontos de quilim, como que funcionava a parte da tecelagem. Aprendemos também a fazer pintura sobre porcelana, painéis em azulejos, decoração de vasos, a parte de escultura, tivemos 1 ano e meio de escultura, o vidrado, que também era para fazer o acabamento e a arte final, e sem contar as inúmeras técnicas que a gente teve contato, que no caso por exemplo, grafite, nanquim, aquarela, o lápis de cor. Então nós fazíamos composição, estudávamos teoria da cor, estudávamos a história da arte, história de mobiliário. Então foi um curso bastante extenso, foram 3 anos e meio de curso, que me deram um embasamento muito grande, uma formação muito sólida. E nesse meio tempo, depois que eu, vamos dizer assim, saí de lá e vim para o Paraná, eu acabei fazendo inúmeros cursos e faço inclusive até hoje. Esses cursos são de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, o tear, que era o mineiro, eu acabei fazendo tear de pente liso, mais 2 cursos. Além disso, nós fizemos cursos de casa caiada, vários pontos da tecelagem mineira. Aprimorei minha pintura sobre porcelana, minha pintura a óleo, fiz cursos de aquarela, giz pastel, acabei virando uma retratista e assim, mosaico, e assim vai. Foram várias técnicas, inclusive abarcando também a parte dos artesanatos, né? E nessa minha trajetória, eu não parei. Eu até hoje compro, inclusive, cursos, né, online, é o que eu também estou fazendo, e esse ano eu estou me formando em artes visuais. Falta apenas apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Então eu não paro nunca, porque eu acho que eu estando atualizada, eu também sei, vamos dizer assim, eu sempre aprendo um pouco mais a cada curso que eu faço. Dentro dessa minha formação, eu tenho algumas referências. Vamos dizer assim, o meu trabalho ele é muito voltado ao que está acontecendo na atualidade. Eu sigo alguns artistas e algumas academias, porque seria impossível eu falar todas as referências que me norteiam, digamos assim. Hoje nós temos o advento da internet, que nos possibilita saber o que tem sido feito em todo o território mundial, digamos assim, e o que tem sido feito no território nacional. Então a gente acompanha alguns artistas e eu particularmente acompanho algumas academias e alguns setores, porque já que eu faço várias técnicas diferentes, alguns setores eu acompanho. Então, por exemplo, eu acompanho várias academias. Academia de Barcelona, é lógico que eu vou deixar algumas de fora, porque não tem como eu listar tudo aqui. Mas, por exemplo, eu acompanho a Academia de Barcelona, a de São Petersburgo, a New Reneval Center, um grupo de Espanha Arte, e então assim, o Master Academy. Então assim, eu acompanho, na verdade,
vamos dizer, academias de peso onde são feitas várias técnicas, né? E eles apresentam vários estudos. E eu sempre acompanho para saber se eu estou no rumo certo. Além disso, eu também acompanho grupos de aquarelistas. Esses grupos de aquarelistas são grupos que compartilham aquarelas feitas de qualidade, feitas no mundo inteiro. E agora, particularmente, eu conheci um grupo de aquarelistas russos, que são espetaculares, muito lindos, trabalho maravilhoso. Além disso, além dos grupos de aquarelistas, eu também acompanho alguns artistas que fazem óleo sobre tela e que fazem até desafios. Por exemplo, tem o Brian Mark Taylor, que faz uma tela por dia e ele tem uma pegada mais impressionista e ele coloca como um desafio. Então são trabalhos que são feitos todos os dias, a gente tem novidade. Além disso, eu acompanho David Gray, Volegov, Casaibol, Janete Knight, Vicente Romero Redondo, e entre muitos, porque eu sei, Morgille, eu sei que eu vou deixar muitos de fora, muitos artistas maravilhosos de fora, porque eu não tenho como listar aqui em tão pouco tempo. Além disso, e além das aquarelas, nas aquarelas eu tenho alguns que eu particularmente gosto, que são Vyacheslav Kursev, Isabela Skutia e Michel Soloviev. Esses três são meus preferidos, digamos assim. Mas isso aqui são apenas, vamos dizer assim, alguns. Tem, lógico, nos Estados Unidos nós temos os hiperrealistas, né? Nós temos os ilustradores, por exemplo, Norman Rockwell, que é maravilhoso, e sem contar alguns outros. Bom, tem muitos artistas, não tem como eu colocar aqui todos eles. No Brasil, eu sempre acompanhei Luiz Pinto, mas ele faleceu, Alexandre Porto, no grafite, Fabiano Milani, Douglas Okada, acompanho também pastelistas, né, grupos de pastelistas, vou citar dois aqui, que é o Vicente Romero Redondo, que faz pastel, nossa, maravilhoso, e o Rubem Veloso Adorna. Esses são alguns, porque na verdade são muito, como eu falei, existe uma infinidade de artistas e eu sei que eu estou cometendo o erro de deixar muitos de fora. Mas eu procuro dizer assim, que eu acompanho mais esses grupos que me oferecem uma gama de artistas muito grande. Mas só eu citei alguns para vocês terem uma noção do estilo que eu sigo. Eu gosto muito, o meu estilo ele é voltado para o realismo, mas eu busco o impressionismo, tá? Então vamos dizer assim, é uma tendência dos meus trabalhos. Bom, e vamos falar agora um pouquinho dos meus trabalhos. Eu tenho algumas variações que eu faço. Trabalho sob encomenda, então eu faço muitos retratos, eu sou retratista, faço muitas pinturas sobre porcelana, inclusive, e faço também encomendas não particulares, mas públicas, né? Então eu vou citar alguma coisa. Quando eu cheguei aqui em Toledo, eu já cheguei aqui com me fizeram 2 encomendas, 2 retratos em pastel seco, um do Willy Barth, outro do Oscar Silva, que foram figuras da colonização da cidade, e uma está no museu e a outra na biblioteca pública. Pela cidade existem muitos números de casas pintados sobre cerâmica, então eu faço a técnica da pintura sobre porcelana e tenho o meu maior, vamos dizer assim, meu maior filho, que durou 9 meses para fazer, é o painel Memorial do Agricultor. Esse painel ele tem 5,5 metros por 15 metros, então ele foi o meu maior trabalho e o mais demorado também. Como se fosse meu filho. Foi uma encomenda da Prefeitura de Toledo, onde eles me pediram que colocasse todas as riquezas do agronegócio de Toledo. Então eu fiz de forma linear, numa linguagem linear, eu fui apresentando todos os produtos do agronegócio. Então ele acabou virando um marco da cidade e um marco do agronegócio também.
pela riqueza que existe no município. Além disso, eu também fiz o palco de evento. Esse foi um trabalho coletivo, o palco de evento, os arcos do palco de evento da cidade de Tupãssi, aonde eu fiz desenhos colocando ilustrando um pouco da cultura local da cidade e a sua colonização, as suas origens. São 100 metros quadrados feitos em mosaico. Esse eu não tive condição, pelo curto tempo, de fazer sozinha, então ele foi feito com foi um trabalho coletivo com outros artistas. Também participei na verdade, foi um projeto através da Lei Rouanet, das edificações de madeira daqui de Toledo. Eu participei como artista, tenho alguns trabalhos dentro de um livro esse projeto resultou num livro, e esse livro ele tem alguns trabalhos que eu fiz, e eu também fui orientadora dos meus desenhos, dos meus alunos que também participaram desse projeto. Nós retratamos as casas de madeira que estavam sendo destruídas e substituídas por casas de alvenaria, aqui na cidade de Toledo. A cidade está se modernizando muito rápido, é uma cidade muito nova, e para salvaguardar a memória da cidade, nós fizemos a representação através de obras de arte, em todas as técnicas, do desenho ao mosaico, a pintura, giz pastel, óleo sobre tela, são várias técnicas, aquarela, são várias técnicas, um livro bem interessante, que preserva a história da cidade. Também participo de um projeto, já tem mais ou menos já deve estar na 12ª edição, da Copa Soco de Ornitologia. Essa Copa Soco é um campeonato de ornitologia, onde vêm juízes internacionais e nacionais fazer o julgamento das aves, para que se reproduzam aves de boa qualidade. E eu participo através da premiação. Eu faço a pintura do pássaro que ganhou, ou do pássaro perfeito, né, digamos assim, para que seja premiado sobre peças de porcelana. Então, na verdade, eu faço as peças de porcelana, os pássaros pintados nas peças de porcelana, que são oferecidos aos ganhadores desse evento. Além disso, participei recentemente da exposição de um projeto Panorama das Artes Visuais da Bacia do Paraná 3. Foi uma iniciativa da Rede Regional de Cultura e Patrimônio do Oeste do Paraná, a Itaipu Binacional, Ecomuseu de Itaipu, o MAC de Cascavel e o Museu de Toledo. Foi uma exposição itinerante, que foi muito prejudicada pela pandemia, porque nós tivemos, justamente foi no início da pandemia, o isolamento social, e foi um pouquinho resgatada através dos tours que foram feitos virtuais. Mas nada se compara à presença, né, numa exposição, a você estar junto do trabalho artístico e poder estar presente para poder observar. É diferente, né? O virtual sempre acaba deixando a desejar um pouco. Bem, essas foram algumas, né? Eu também participo das viradas culturais, participei da 25ª Feira Shopping, que foi o aniversário de Bodas de Prata, né? da Feira Shopping. E além disso, eu participo de todos os eventos que acontecem na cultura, né? Como colaboradora, digamos assim. Tudo que me pedem, eu na verdade participo ativamente da vida cultural de Toledo. Bem, a vivência na pandemia, na parte cultural, ela deixou muito a desejar. Inicialmente houve uma parada total. Parada total de uma forma externa, porque as aulas foram suspensas e nós ficamos em casa. Eu aproveitei o tempo para fazer muitos cursos, então vários cursos, na verdade. Eu fiz o curso do MoMA, de Nova York, um curso de arte moderna, que me apresentou, me abriu, onde eu tive acesso, né, a
várias obras de arte, é um conteúdo que é disponibilizado gratuitamente, e tem inclusive da arte contemporânea que eu ainda não fiz. Aproveitei também a pandemia para fazer alguns trabalhos, alguns estudos em aquarela, e inclusive consegui montar exposições que depois vieram a ser expostas na virada cultural. Além disso, eu fiz um curso de grafite, que sempre, todos esses cursos que eu faço são sempre para poder aprimorar. E aproveitei também para fazer as minhas horas de estágio e fiz de forma online, num colégio de ensino fundamental e ensino médio, aonde eu acompanhei, eu voltei, na verdade, para a sala de aula, aonde eu acompanhei de novo todo o conteúdo das artes, né, da história da história da arte. Então, assim, para mim foi muito gostoso, porque só falava sobre o que vinha, vamos dizer assim, o que a gente já sabia, mas refrescou bastante a memória. E além disso, eu também acompanhei as aulas de filosofia, que na minha época nunca tive, aulas de história também, que também fez com que eu relembrasse todo o conteúdo. E eu consegui, depois do final foram 400 horas, né? Ao final dessas 400 horas, onde eu assisti aulas online e aulas gravadas, nós fizemos entrevistas também com professores, alunos e pais de alunos. Então eu tenho vamos dizer assim, eu formei a minha opinião sobre o curso online, sobre o que está acontecendo na pandemia, essa mudança que gerou na sociedade, né? Em relação ao aprendizado e em relação ao fazer artístico, ao fazer cultural. Bem, as mudanças foram muitas, porque depois de 8 meses que eu estava isolada, eu resolvi pedir autorização para a prefeitura para que eu pudesse receber aqui no ateliê alunos para fazer os seus trabalhos. Então, os alunos, eu tive que fazer um plano de contingência, né, do Covid, e nós tomamos várias medidas para que não houvesse contaminação, e isso já tem 1 ano e meio, e graças a Deus ninguém foi contaminado aqui pelo Covid. Nós também começamos a dar aula. E eu fiquei bastante impressionada como a arte fez muita diferença. Primeiro, porque o isolamento fez com que alunos mais velhos ficassem em casa. Em compensação, eu tenho recebido aqui no ateliê pré-adolescentes e adolescentes que ficaram extremamente carentes e necessitados não só de atenção, como também eles têm necessidade de preencher, de colocar no papel tudo aquilo que eles estão vivenciando. Então eu acompanho esses alunos há 1 ano e meio, eles fazem trabalhos individuais e aí assim, o meu plano futuro é permanecer trabalhando o emocional, inclusive, desses alunos que ficaram bastante abalados com a pandemia, através da arte, canalizando as energias, canalizando as emoções, e também preparar pessoas para se aposentarem, porque muitas pessoas tiveram até problemas psicológicos justamente por estar isolado, sem ter o convívio social. E a arte, sem dúvida nenhuma, ela é uma amante exigente, mas é maravilhoso tê-la como companhia. Então essa é a minha história, e a pandemia, eu fiz com que a pandemia não prejudicasse o meu fazer artístico, e inclusive não prejudicasse o fato de eu ajudar outras pessoas, e propiciasse, né, o fato de eu ajudar as outras pessoas. Aprender, eu vou continuar aprendendo sempre, e quanto mais eu aprendo, mais eu tenho a ensinar para os meus alunos. O meu lema é aprender fazendo, e o meu ateliê sempre é aberto para canalizar justamente, para estimular a curiosidade e a experimentação técnica. Então é isso. Muito obrigada.